Graça e paz a todos, nosso Senhor Jesus Cristo. Contente em poder estar aqui servindo com vocês. Confesso que teve lutas durante a semana, alguns jovens já me vieram falar, algumas lutas também, mas é sempre assim, quando nós nos colocamos perante o Senhor, nos consagramos ao Senhor, o inimigo se levanta. Mas aleluia, também jovens de outras localidades estão aqui, Campinas, São Carlos, Montemor, mais alguma localidade que eu esqueci? Oi? E Santo Antônio de Posse, verdade. Oh, amados. É que é tão familiar já, né? Eu até falo com vocês hoje sobre José. E hoje, com a ajuda do Senhor, com a permissão do Senhor, nós vamos falar sobre o viver piedoso de Josué. Então vamos abrir nossas Bíblias em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao 9. Vamos ler todos juntos, por conta da gravação, vou estar lendo também. Vamos ler forte, para que aqueles que vão estar assistindo as mensagens possam nos ouvir bem. Amém? Então, Josué capítulo 1, verso 1 ao 9. Vamos lá? Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Leiam 7, por favor, novamente. Por onde quer que andares. Amém. Vamos orar, baixar nossa cabeça e clamar ao Senhor por esse tempo de comunhão na palavra. Amém? Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse dia. Obrigado por toda a tua provisão. Obrigado pela tua provisão.
Obrigado pelo teu guardar, pelo teu livramento. Obrigado, Senhor, por ter nos sustentado na tua graça em Cristo Jesus. E obrigado por esse encontro. Obrigado porque o Senhor nos proveu esse encontro, estarmos aqui juntos em comunhão com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a graça do Espírito Santo. Espírito Santo, seja conosco em todo o ministrar da palavra. Nos dê espírito de sabedoria e revelação. Nos faça humildes perante a tua palavra. Nos dê um coração quebrantado. Nos dê um coração aberto para que sejamos semeados em boa terra. E sua palavra venha com devido tempo dar o seu devido fruto, Senhor. Queremos ser tocados, impactados, encorajados, motivados pela tua palavra, Senhor. Pois sua palavra é poderosa, Senhor. E nós necessitamos da tua palavra. Tua palavra é lâmpada, tua palavra é luz, tua palavra é alimento. Nós queremos ser saciados pela tua palavra nessa noite. Usa teu servo piedoso, Josué, para falar aos nossos corações, Senhor. Usa o testemunho que Josué nos deixou, Senhor, para que também sejamos fortes e corajosos nos dias de apostasia, Senhor. Não nos permitindo nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas mantermos reto no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria saber a idade de alguns aqui. Davi? Lucas? 21. Rafa? 27. Giovana? 17. Amanda? Kathleen? Espero que tenham falado certo. 17. Amanda? Sara? Perdão. Qual a idade? 15. Lívia? Alexia? 23. Noah? 12. Isaac? Davi? 15. Gustavo? Giovana? Helena, perdão. Idade? 12. Gigi? Luísa? Confundi. E a irmã chama? Maidara? É isso? Qual a sua idade? 13. Vocês vão entender porque eu perguntei a idade de vocês. Como eu falei, vamos falar sobre o viver piedoso de Josué. Foi falado pela manhã sobre o viver piedoso de José. E agora vamos falar sobre o viver piedoso de Josué. Eu vou ser misericordioso com os irmãos, não vou perguntar as idades deles, né? Mas vamos lá fazer um resumo breve sobre a vida de Josué. Josué nasceu aonde? Quem pode me dizer? Davi? Aonde? Você falou? Deserto. Alguém discorda? Alguém tem? Os mais velhos podem participar também. Deserto Sinai. Exato. Qual a idade que ele foi chamado para atravessar o rio, a espiar a terra, atravessar o rio Jordão, começar o seu ministério com o Senhor? Alguém sabe? Qual a idade que Josué foi espiar a terra, foi atravessar o rio Jordão? A idade que Josué começou o seu serviço, o seu ministério ao Senhor? Idade? 17, 16, 40 anos. Quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos. Eu queria falar sobre algumas características de Josué. A chuva, vou ter que falar um pouco mais alto. Vamos considerar, se o povo ficou 40 anos no deserto, aonde foi a infância
a adolescência, a juventude, uma parte adulta de Josué. É isso que eu queria falar, a primeira característica. Josué, o viver sofrido de Josué. Josué não teve uma vida confortável. Josué não teve uma vida de luxo. Josué não teve recursos que nos traz bem-estar. Então a gente está aqui nesse tempo, nessa chácara, longe, um pouco longe, uns mais longe ainda da sua casa. Mas a gente tem água aqui. A gente tem um bom lugar para dormir aqui. A gente tem eletricidade. A gente tem banheiro. A gente tem chuveiro. A gente tem coisas para nos entreter aqui. A gente tem boas roupas. Pois é, Josué não tinha nada disso. Talvez se a gente for lá no Monte Sinai, a gente vai se admirar com as montanhas, com a natureza que Deus criou, por mais que seja um lugar de sequidão. É muito bonito as montanhas lá. Monte Hebron, o Monte Sinai, diversos montes ali. Mas, se você ficasse um dia lá, beleza? Dá para ficar? Uma semana. Vamos ser sinceros. Se o André tirasse todos os recursos aqui, eletricidade, banheiro, água, quem aqui conseguiria ficar sem murmurar durante, não vou nem falar um mês, durante 2 dias? E aí? Imagine mais um deserto, num calor extremo, e durante a noite, um frio também extremo. Aqui, os irmãos alugaram até um climatizador para nós, para nos ajudar com o nosso bem-estar. E o Josué não tinha nada disso. Então, como estava falando, toda a infância, adolescência, juventude de Josué, uma parte adulta dele ainda, foi no deserto. Diferente de nós, que temos boas vestes, nós temos uma vida confortável, Josué viveu no deserto. Em Josué 14, capítulo 14, 7, então ele diz: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Então essa é uma característica de Josué, um viver sofrido, um viver no deserto. E jovens, nós não somos melhores daqueles que morreram no deserto murmurando. Como eu falei, imagine nós aqui, sem os recursos, sem as coisas que nos traz conforto, um bem-estar, certamente nós também murmuraríamos. Mas, em tudo Josué se manteve íntegro. Mesmo diante de um viver sofrido, ele se manteve íntegro. Nós vamos ver o porquê disso de Josué mais para frente, que também é uma característica dele. Uma outra característica de Josué é que ele sabia ouvir. Ele era um bom ouvinte. Ele sabia bem aplicar os seus ouvidos. E a geração de hoje, e até mesmo adultos, não sabem ouvir. Se fecham, se fazem o seu eu, o seu próprio mundinho, aquele que sabe de todas as coisas. Uma geração ignorante, que não se assenta para ouvir os mais velhos. Mas Josué não. Diferente, ele sabia ouvir e ele se colocava diante da tenda para ouvir o Senhor e para ouvir Moisés. Então, lá em Êxodo 33, nos versos 11 ao 14, diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo,
Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Josué, ele era alguém que se colocava para ouvir. Nós somos muito rápidos em responder, em questionar, em murmurar, em dar nossa concepção, a nossa opinião própria, a nossa opinião formada, mas Josué se colocava do lado da tenda para ouvir o Senhor e também para ouvir Moisés. Como dois amigos ali que falavam face a face. E nisso Josué conhecia o Senhor e também conhecia o que era ser um servo do Senhor. Ele aprendeu a ouvir o Senhor como Moisés ouvia o Senhor. E lembrando que Moisés é uma figura de Cristo. E ele aprendeu a falar com Deus como Moisés falava com Deus. Então essa também é uma das características de Josué, do qual nós precisamos aprender com Josué. Aprender a ouvir. O Romeu Bornelli, ele diz que nós precisamos ter orelhas de elefante e pés de bebês. Porque à medida que nós ouçamos a palavra de Deus, é então que nós damos os passinhos. Mas o problema nosso é que nós temos o contrário. Pés de gigantes e orelhas, ouvidos de bebê. Nós damos os passos, ouvimos poucos e damos nossos passos largos. Temos que ser como Josué. Ouvir o Senhor. Ouvir aqueles que são do Senhor. Aqueles que são mais experientes. Ouvir aqueles que têm mais maturidade. Aqueles que já passaram por situações, por lutas, por batalhas. Josué se colocava ao lado de Moisés para aprender com Moisés a como ter um relacionamento de amigo para amigo como tinha Moisés com Deus. Porque Josué ansiava também ser amigo de Deus. Essa é uma característica de Josué. Uma outra característica de Josué, ele era submisso, servo e cooperador. Hoje, nós vivemos uma era do qual os jovens não sabem o que é submissão. Os filhos maltratam os pais, não dão a honra devida aos pais, não valorizam os pais, não valorizam os anciãos, não se colocam para aprender com aqueles que são maduros. Pelo contrário, eles são o dono, se acham o dono da razão, o dono da sabedoria. Cada vez mais uma geração rebelde, filhos da ira, filhos da desobediência, seguindo o curso desse mundo. Você duvida nisso? Vai lá e coloca lá a faculdade da USP e vê a ignorância desses jovens com ódio, indo para cima com argumentos pesados, com xingamentos. Se você não é parte deles, se você não tem a mesma concepção deles, automaticamente eles se bloqueiam e vão para cima. Rebeldia. C.S. Lewis diz que a adolescência é a idade das trevas. E aqui muitas a idade é de 12 a 15 anos. Eu já fui adolescente. E quão rebelde eu fui nessa idade. Então eu sei bem o que vocês estão passando. Ah, eu sou submisso, eu faço isso. Amém por isso. Mas ainda assim,
somos tomados muitas vezes pela rebeldia. Uma idade difícil, ignorante, empina o nariz e tudo quer argumentar. Não consegue sustentar, suportar o irmão mais velho, não consegue se colocar no lugar dos mais velhos, porque são fortes, são saudáveis, se acham melhores. Mas Josué não era assim. Josué era submisso, servo e cooperador. Mesmo ele tendo um viver sofrido no deserto, ainda assim, ele escolheu ser submisso, servo e cooperador. Em Êxodo 24:13 diz assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Então vou dizer, aqui no 24:13 diz assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Servidor aqui no original é, acreditem se quiser, mas a pronúncia é chata. E essa palavra, chata, ela quer dizer aquele que está a favor do outro, aquele que está em cargo do outro, aquele que está pronto para a serviço do próximo. Josué era alguém chamado por Moisés. Moisés sempre chamava Josué. Em Números 13:16 diz assim: depois de uma listagem dos espias, né? Moisés também chamou. Números 13:16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. E é interessante que aqui tem uma ênfase. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Porque Josué era um cooperador de Moisés. Era um servo, um servidor, como nós lemos em Êxodo 24:13. É aquele que estava à disposição de Moisés. Aquele que estava apto para servir, para cooperar com Moisés e com a nação de Israel. Como eu disse, os jovens hoje não querem ser submissos, adolescência, idade difícil, a briga com os pais são constante, é uma guerra de cães e gatos, dando um exemplo, não se coloca como submisso, aliás, nem sabe o significado dessa palavra, submissão, é estar debaixo de uma missão. Submissão, por exemplo, o Paulo é presbítero e o Dé é líder de jovens. Eu tenho que ser tanto submisso ao Dé e tanto submisso ao Paulo. Mas eu não estou sendo submisso em favor para eles. Submissão é estar debaixo de uma missão, ser um com a missão. E a missão que eu estou debaixo, cooperando com eles, é a missão de Cristo. Tudo que está relacionado à necessidade de Deus, tudo que está relacionado à vontade de Deus, então eu me coloco como submisso a eles, para que juntos possamos cooperar na obra de Deus. Então essa é uma característica de Josué em relação a ser submisso, servo e cooperador. Então quando vocês se colocarem submissos como Josué, saibam que vocês estão debaixo de uma missão para as necessidades em prol da vontade de Deus. Josué estava ali também em favor da nação de Israel. E quando nós também nos colocamos debaixo de uma missão, é para a edificação do corpo de Cristo. Então a gente, quando nós nos colocamos submissão, pegando meu exemplo em relação ao Paulo e o Dé, a minha submissão também é para que vocês sejam edificados em relação aos jovens, em relação à Assembleia, debaixo, submissão ao Paulo, para que a igreja, a Assembleia do Senhor, seja edificada e aperfeiçoada. Então, submissão, sermos servos e cooperador do Senhor é isso. É se colocar numa missão em prol da missão de Deus, do qual o Senhor encarregou, nos escolheu, nos arregimentou, é isso, né? É até melhor ser submisso do que ser líder, né, meu irmão? Aliás, o presbitério grande coisa almeja quem almeja. Mas o Dé vem e eu só obedeço. O que você acha dessa mensagem? Ele passa para mim, o que você acha disso? Meu irmão,
Se mandar, eu estou à disposição. Se é para a vontade de Deus e para os adolescentes serem ganhos para o Senhor, pode contar comigo. É assim que Josué se colocava perante Moisés. Essa é uma característica, outra característica de Josué. 1 Pedro 5,5 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissa aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Lembrando a fala, os mandamentos do nosso Senhor: sede mansos e humildes de coração, como eu sou. E assim que Josué permaneceu na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, até a sua velhice, que nós vamos ver, sendo submisso, servo e cooperador de Deus. De maneira humilde. Jovens, sem humildade nós não vamos ter nada do Senhor. Nada. Sem humildade não temos nada. O que nós vamos ter do Senhor é a resistência do Senhor. Então, que possamos aprender com Josué, que foi humilde de coração. Uma outra característica de Josué é a obediência. Quão difícil é sermos obedientes. Na adolescência, na juventude, como adulto e também como velhos. Mas Josué em tudo foi obediente ao Senhor. Se você lê o capítulo 6 de Josué, em relação às muralhas de Jericó sendo destruídas, o Senhor dá uma lista de mandamentos para eles. Não grita, agora grita. Esteja em redor da muralha, faça isso, faça aquilo. Poxa, Senhor, que coisa chata, nos dá as espadas, nos dá as marretas e vão para cima dessa muralha logo, Senhor. Para que isso? Para que? Nenhum momento Josué questionou. Mas em tudo ele foi obediente ao Senhor. Tudo que o Senhor colocou a ele então deu ordem de maneira humilde à nação de Israel, aqueles que entraram junto com ele na terra de Canaã, e ali eles venceram. E as muralhas de Jericó foram então destruídas. Se você parar para meditar e contemplar, capítulo 6 de Josué, você vai ver um viver de obediência. E Josué também é uma figura perfeita de Cristo. Assim como Moisés foi uma figura de Cristo, Josué também foi. Tanto é que Josué e Jesus é o mesmo nome e o mesmo significado, Salvador. Uma outra característica de Josué, e isso é o que fazia ele ser ouvinte, obediente, submisso, e essa característica é que ele meditava na palavra de Deus, e ele era um homem de oração. Isso está lá em Josué 1,8, quando o Senhor dá a ordem para ele meditar na palavra de dia e de noite. Quando diz assim: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e noite. Você acha que o viver de Josué, vitorioso, venceu as batalhas, venceu tantos inimigos? Da onde que vinha esse poder, essas vitórias, a não ser de um viver de consagração, um viver de oração e um viver de meditar na palavra? O coração de Josué era um coração de oração, um coração de meditar na palavra, de dia e de noite, ao ponto dele rogar ao Senhor por algo, e algo de maneira como as muralhas de Jericó, algo sobrenatural acontecer, de orar para o sol e a lua parar. E o que aconteceu? Ambos pararam, conforme Josué pediu. Para quê? Para ele ostentar? Os jovens de hoje gostam muito de ostentar, né? Ostentar as coisas que tem. Josué não pediu para ostentar, mas ele pediu para destruir os adversários, inimigos de Deus e da nação de Israel. Ele estava focado na vontade de Deus, na necessidade de Israel. Deus ouvia Josué e atendia
os pedidos de Josué. Josué foi um homem de palavra e de oração. Sem isso, Josué jamais seria submisso, obediente, mas por ele ter se consagrado ao Senhor, tanto na palavra e na oração, isso foi sendo aperfeiçoado nele durante todo o período do deserto. E lembrando, eu não vou lembrar agora os números, os irmãos podem me ajudar, mas foram milhares dos 21 anos para cima que morreram no deserto. Milhares. Foram muitos. E o Senhor falou, mata tudo, só deixa os de 20 anos para baixo. Mas Josué já tinha mais de 20 anos. Por que ele não foi morto? Por causa do viver piedoso dele. Não só ele, mas como também o seu companheiro espiritual, que chamava Caleb. Foram os dois únicos, contando com Moisés, claro, os dois únicos de milhares que não morreram no deserto. O restante, todos morreram, dos 21 anos para cima. O pecado nos traz consequências severas. E aquele povo que murmurou no deserto, eles receberam a devida punição. Todos eles foram sentenciados à morte. Mas alguém pode pegar um copo d'água, por favor? Uma outra característica de Josué, ele era alguém determinado e decidido no seu coração. Quantos aqui já estão decididos, determinados em relação à parte profissional? Podem levantar a mão. 1, 2, 3, 4. É que já está decidido, eu quero fazer isso profissionalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alguns ainda estão pesquisando, outros estão em dúvida. Mas trazendo para a geração de hoje, e usando as palavras do professor Adriano, ele diz que os alunos já chegam aos 18 anos e não sabem o que querem fazer. Não estão decididos ainda. A idade, o tempo vai passando e ainda não tem a noção do que quer fazer. E aí você pega uma geração hoje alienada, uma geração que não quer nada com nada, que quer viver nas custas do pai e da mãe. Jovens, honrar pai e mãe não é viver debaixo das coisas do pai e da mãe. Honrar pai e mãe é cuidar, é orar por eles, é valorizá-los, é amá-los, é cuidar deles. Não é estar ali sob os cuidados deles. Claro que se você é alguém que mora com os pais, mas trabalha, coloca o alimento da casa, ajuda com as obrigações, é outra conversa. Mas eu estou falando de alguém, de uma geração alienada que não quer nada com nada. Eu vou contar um exemplo para vocês. Lá no trabalho, a gente contrata, nós não, né? A empresa contrata no meu setor 20 pessoas. Quantas pessoas vocês acham que dessas 20 permanecem? 5, 2. Quem mais chuta aí? Quem chuta 20? É dessas 20 vai ser as 20. Eu tô falando no setor, né? Você não, né, Lucas? 4. Quem falou 2, parabéns. Uma das pessoas que foram efetivadas lá conosco, vocês sabem a idade que ele tem? Chutem aí. 40. E aí? 26. 30? 35. 19. 24. Que mais? 22. O irmão Adair, que é um exemplo, tem 70 anos. E ele foi efetivado e ele é um exemplo. Um exemplo de submisso, de integridade, de trabalho,
de compromisso. É um dos que primeiro a chegar e, por ser um ancião, tudo que você pede ele faz, sem reclamar, sem murmurar. 70 anos. Um amável irmão em Cristo. 70. Quem falou de 20 a 30 anos, esses são os que são dispensados, os mais dispensados. Porque não vai, não se dedica, reclama por qualquer coisa. Os para baixo, então, só pela graça de Deus, mas não querem nada com nada. Aí você pergunta, tá fazendo faculdade? Já tá seguindo o ramo e tal? Não. Completamente alienado. E a gente pode ser um deles. Se a gente não ter a mesma determinação, a decisão no coração que Josué teve. Em Josué 14:8 diz assim: Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Agora, trazendo questão espiritual, em relação à primazia, o mais precioso. Quantos jovens que vocês conheceram, que cresceram com vocês, não estão com vocês mais? Da minha geração, sobrou eu e o Dé. De muitos, né, Dé? De muitos. Só eu e o Dé. Dali de então, nossa, menos ainda. Do irmão Adeilson? Só você, irmão? E a Carolyn? Tem mais? Quem? Ô, irmã, perdão, você é nova ainda. Mas pelo que eu vi lá em Posse, foi um estrago, né, meu irmão? E olha que Josué diz: Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus, independente dos meus irmãos. Eu perseverei em seguir o Senhor. Determinação, decisão. Não é como aquele ditado popular: Maria vai com as outras. Decidido. Alguém que tem objetivo, que tem plano. É a geração alienada de hoje. Não tem um objetivo, não tem plano. Não sabe o que querem da vida. E muitos se perdem. Muitos, mas aí vou voltar. Você que se engana. Eu estou aqui hoje compartilhando a palavra do Senhor porque Ele quis e foi de muita misericórdia e de muitos joelhos dos irmãos ralados. O Paulo Carminati que eu diga. Um pouco mais de ser decidido, determinado no coração. Josué 24:15 diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mais uma vez, decisão de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem servir outros deuses? Ao que os seus pais serviram? Vão. Escolhas suas. Deus é respeitoso e respeita cada decisão. Vocês vão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pegando o testemunho do Dé. Se você queria ter uma família do Senhor, para o Senhor, né, Dé? Com o Senhor e para o Senhor. O que o Senhor te pediu? Com essa não vai dar, larga tudo e entrega tudo. Larga tudo. Larga tudo e entrega tudo, que é o seu coração a mim. Para de fazer castelo na areia. Para de ficar a sua casa sobre a areia e venha edificar sobre a rocha. Mais uma vez, nós vemos característica de alguém decidido, determinado, objetivo. Aqui, Moisés já estava falando na sua velhice. Falando do irmão Adair, aqui ele já estava falando na sua velhice. Estou velho, mas eu e minha casa ainda vamos servir ao Senhor.
Como o viver de Josué é encorajador. Como ele nos traz graça. Só fala um pouco alto por conta da filmagem, por favor. O número que você estava procurando, eu só achei o número de soldados que saíram à guerra. Número, capítulo 1, versículo 46. Todos os contados foram 613.550 homens. Só os que saíram à guerra. Os contados. Alguns irmãos fazem o cálculo, esses até o que saiu do Egito. Alguns irmãos fazem o cálculo que esse número é pelo menos vezes 3. Então, 1 milhão e alguma coisa. Você contar o marido, a mulher e a criança. Então eu vou me corrigir, não é milhares, é milhões. E pegando aqui a nossa experiência, quantos jovens, adolescentes, se desviaram, caíram, morreram no deserto. O nosso coração que eles se voltem e se rendem ao Senhor, como eu, Dé, entre muitos que se voltaram ao Senhor. Então olha como Josué era decidido, ele era determinado para o Senhor e para o Senhor. Uma outra característica, essa todo mundo conhece bem, que Josué era 2 palavrinhas, forte e corajoso. Ele lutou contra os cananeus, os amorreus, os gigantes, destruiu 5 reis, depois destruiu mais 7 reis. E viver vitorioso, forte, corajoso, não foi covarde. Não foi covarde. Pelo contrário, enfrentou, tomou posse da terra que Deus falou: eu vou entregar você e a nação de Israel, vai lá. Você vê que Josué foi alguém forte e corajoso. Mas em tudo isso, Josué foi forte e corajoso muito mais em uma palavrinha de 2 letras. Oi? Eu. Josué foi forte e corajoso para destruir o seu eu. Uma palavra de 2 letras, GG. O eu. Quando ele atravessa o Rio Jordão, a Bíblia nos ensina que a água, ela simboliza vida, mas também morte. Quando eles passaram o Rio Jordão, ali, eles estavam morrendo para si mesmo e agora vivendo para Deus. Olhando para Josué, se ele atravessasse o Jordão, ele teria que matar os seus sonhos, a sua vontade, os seus desejos. Essa era a decisão radical que Josué tinha que fazer ao atravessar o Jordão, o Rio Jordão. Que ali ele teria que morrer para si mesmo e viver para a glória de Deus e para servir a nação de Israel. Vamos simbolizar o batismo. Sei que alguns aqui são batizados, mas ainda vocês já morreram para si mesmo e estão vivendo para Cristo? Josué tomou essa decisão radical. Vou morrer para os meus sonhos, vou morrer para as minhas necessidades. Quando o Paulo, o Adriano e o Alvani me chamou e o Dé para ministrar a palavra, foi pesado, né, Dé? Pesado. Ó, acabou esse negócio de vocês ficarem viajando, tá? Me corrija se estiver errado, Paulo. Vocês vão ter que se dedicar às reuniões, vocês vão ter que se dedicar aos irmãos. Pegando o testemunho do Dé mais uma vez, Zaga falou para você: ó, meu irmão, acabou. E se tiver doença, você vai ter que ir. Se tiver, qual as palavras? Vai ter que ir da mesma maneira nós. Ah, Paulo, tá chovendo hoje, não vai dar para ir, o carro não tá funcionando. Coloca a capa de chuva e venha. Você não faz isso para trabalhar e ter o seu salário? Então faça isso para a glória de Deus. Vocês acham que tem final de semana que não dá vontade de pegar minha família e fazer algo? Sim, dá vontade. Mas a minha decisão foi lá atrás. Eu vou servir ao Senhor para a edificação do corpo de Cristo. Em amor ao Senhor, em amor aos irmãos, eu não vou ficar deixando de ir para as reuniões. Porque eu sei que toda vez que eu vou para a reunião, essa é a melhor decisão.
ainda que eu não fosse um ministro da palavra, minha decisão de estar nos encontros, nas conferências, nas reuniões, é a melhor escolha, a melhor decisão. Nós tivemos que renunciar muitas coisas para o ministério da palavra. E é correto isso, porque quem os irmãos estão vendo e julgando, e devem julgar nesse exato momento, é a mim e a minha família. Ah, mas o André serve? É. Não, foi tudo desligado, tudo demitido. Ah, sim, sim. Também foram 7, né? Uns 7 mais ou menos. Todos deveriam, mas na hora Pois é. A escolha. Esse negócio e ainda domingo de manhã, eram as reuniões, tem que estar mais cedo, diversas coisas. Mas eu estou aqui também por conta da graça do Senhor, claro, mas tudo começa de uma escolha nossa, de uma decisão nossa, de uma determinação nossa no nosso coração. Então, Josué teve essa determinação: vou atravessar o Jordão, vou morrer para mim mesmo, vou morrer para minhas vontades, para os meus sonhos, para viver as necessidades e a vontade de Deus. Josué determinou. Amanhã vocês vão ver um pouco mais sobre isso no viver da outro personagem. Não sei se eles sabem, não sabem, né? Ah, já teve spoiler, de Daniel. Então, ele foi forte e corajoso para morrer para si mesmo e viver para a glória de Deus, para viver no Senhor e para o Senhor. Uma outra característica de Josué é que ele era alguém de visão espiritual. Poxa, está no deserto. Tinha tudo para reclamar e murmurar que nem os milhões que o irmão Adeilson nos apresentou, conforme segundo o estudo de alguns teólogos. Não tinha recurso, não tinha uma vida boa. Pô, melhor, vamos voltar para o Egito, né? O Egito a gente tinha isso, tinha aquilo e tal. Mas Josué, até mesmo os que foram espiar a terra de Canaã, voltou reclamando. Porque eles viram gigantes, viram que teria que inventar a batalha, que teria a luta, mas tem isso, tem gigante, tem aquilo. Sabe qual foi a reação de Josué a esses espias? Lá em Números 14, do 6 ao 9, diz assim: e Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Josué viu a abundância que tinha em Canaã. Terra que derrama, a terra que derrama leite e mel, mana leite e mel, muitíssimo boa. Uma terra que tem amparo, que tem pão para nós devorarmos. Pô, eles só comiam do maná e das cordonizes que o Senhor dava no deserto. Aí Josué olhando aquilo, aquela fartura, aquelas coisas riquíssimas, os caixos, grandes caixos de uva. Josué foi alguém de visão espiritual. Pouco importa os filisteus, os amorreus, os cananeus, os gigantes, isso aí tudo o Senhor vai nos entregar na mão. É uma terra muitíssimo boa. Ele se escandalizou, se revoltou ao ponto de rasgar suas vestes por conta daqueles que foram covardes e olharam e se amedrontaram com o gigante e com as batalhas, com as lutas que teria. Eu queria falar um pouco sobre a terra Canaã. Então, mais uma vez, Josué era alguém de visão espiritual.
Ele viu a terra, ele olhou para o lado bom da terra, e no deserto o que ele via? Ele via a coluna, a nuvem, as cordonizes, o maná que descia do céu. Ele ouvia o Senhor falando com Moisés. Ele olhava para essas coisas, alguém de visão espiritual. E ele viu que não eram as coisas apenas terrenas, mas ele viu que o provedor, que o Criador é quem sustentava, que o melhor de tudo era o Senhor mesmo. No seu período mais sofrido, que foi no deserto, onde ele não tinha recurso nenhum, Josué aprendeu a olhar para o Senhor e viu. Jovens, olhem para mim aqui, jovens. Não se distraiam com a palavra, jovens. O melhor de tudo que ele viu no deserto era a presença do Senhor. É os 3 degraus da vida cristã que Moisés pediu: a face do Senhor, a presença do Senhor e a glória do Senhor. Ele aprendeu que o melhor de tudo eram as 3 coisas: a face, a presença e a glória do Senhor. Ele aprendeu isso no deserto. E agora, olhando para Canaã, ele olha mais uma vez as coisas boas que eles teriam na terra que eles não tiveram no deserto. Terra Canaã, ela simboliza 2 coisas. Lá em Levítico 10, na parte B, diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância nós encontramos em Cristo, somente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu vim para que tenham vida em abundância. E Canaã era uma terra de abundância, por isso que ela simboliza Cristo. Mas uma outra coisa que Canaã simboliza é a vida cristã. A vida cristã, jovens, adolescentes, é uma vida de muita abundância, mas é uma vida de guerra, de batalha, de luta, de sofrimento. Não pensem que é tudo seu bom bem-estar, tranquilo. Não. Nós temos nossas lutas diárias. Como eu falei no início da reunião, alguns vieram falar sobre as lutas que tiveram durante a semana. Eu tive luta, com certeza. Muitos irmãos tiveram suas lutas para estarem aqui. A vida cristã, por isso que Canaã representa a vida cristã. Tinha abundância, muitíssimo boa, mas tinha os cananeus, tinha os amorreus, tinha os gigantes. E a vida cristã nós temos luta. Luta contra o quê? Falem aí, sem medo de errar. Vai, Lucas. Oi? Fala mais alto. A gente não tem que lutar contra nada? Principados e potestades, seres espirituais desse mundo, demônios, anjos caídos, o diabo em si. Que mais? O mundo. Quem falou? O pecado. São 3 coisas, jovens. O pecado que habita em nós, ou esse mundo perverso, diabo e seus demônios, seus anjos caídos. São essas 3 coisas. Batalhas. Não pensem que não vai ter luta, que é só fartura. No Senhor, sim, nós temos abundância, mas nós temos obrigações, nós temos responsabilidades, nós temos renúncia, e o maior vilão de tudo é o nosso eu que nós temos que lutar. Esse é o maior de todos. O maior vilão, maior que o pecado, maior do que o diabo, maior do que esse mundo, é a nossa vontade cruel. É o nosso desejo carnal. E então por isso que Canaã simboliza a vida cristã. Mas Josué sabia dessas guerras. Mas ele sabia que se ele tivesse com o Senhor deixou bem claro: e eu estarei contigo por onde quer que andares. Vou entregar todos os inimigos nas tuas mãos. E foi isso que aconteceu. Josué desfrutou de Canaã, tanto da pessoa do Senhor, como da abundância que Canaã tinha. Josué
ele escolheu, ele buscou e ele viveu uma vida abundantemente em Deus. Josué foi absoluto por Deus. Uma entrega totalmente ao Senhor, servindo ao Senhor. Não era fácil liderar a nação de Israel, mas ainda assim, ele se dedicou e honrou o Senhor, até na sua velhice. Jovens, qual é a decisão de vocês? O que vocês querem para a vida de vocês? Não precisa responder, meditem. Vocês estão numa idade, alguns jamais, ao ponto de tomar essa decisão mais radical, e vai acabar a paternidade. Acabou, pai e mãe. Vocês vão ter que buscar a vida profissional de vocês. Vão ter que viver a vida de vocês. Vai vir o casamento de vocês. Mas e aí? Vocês vão fazer isso para a glória de Deus? Ou vocês vão fazer isso como muitos que não quiseram e caíram no deserto? Qual que é a decisão de vocês? Já passou da hora de decidir. Independente, mas meus pais não vão para a reunião. O Henrique e a Ariane parou de servir o Senhor, meus pais. Jeremias, Noah. E aí? Vai seguir o rumo do pai e da mãe? Só um exemplo, tá, amados? Josué deixou bem claro, eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas os jovens nem estão buscando ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Como muitos aqui que têm a família que servem ao Senhor hoje. Para a glória de Deus. Entendo, a paternidade vai acabar. Pensar como menino, como adolescente, acabou. Como Paulo diz, antes eu era menino, pensava como menino. Agora eu sou adulto e penso como adulto. Vocês podem até mesmo serem estabilizados grandemente financeiramente. Mas se vocês não forem, a vida financeira de vocês não forem para a glória de Deus, é inútil. Se vocês ficarem debaixo dos cuidados dos pais e da mãe, isso é inútil. Paulo chama de fútil procedimento dos vossos pais. A paternidade vai acabar. Vocês vão ter que sair debaixo da saia de pai e mãe e vai ter que viver a vida de vocês, como Josué fez, já no deserto, escolhendo para o Senhor. Escolheu, buscou, viveu e morreu para o Senhor. Ou vocês também podem viver uma vida cristã moralmente correta. Eu pago minhas contas, eu frequento as reuniões, eu vou para os encontros, vou para as conferências. O que mais que quer? Isso é apenas ter vida, ter a vida de Cristo. Mas viver abundantemente requer muito que isso, muito mais que isso. E nós vamos ver para finalizar. Ter uma vida, ser cristão espiritual é totalmente diferente de ser cristão moral. Pagar as nossas contas, os nossos deveres, isso é obrigação nossa, moralmente falando. Espiritualmente requer muito mais que isso. Requer, se quisermos vivermos abundantemente e não termos uma vida religiosa, requer algumas coisas que nós lemos lá no capítulo 1, versículos 7 e 8. Fazer segundo toda a lei, trazendo para o Novo Testamento, cumprir segundo os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas viver na centralidade de Jesus Cristo. O centro da nossa vida, do nosso coração, tem que ser Cristo. Versículo ainda 8. No 8. Não, o que Deus recomenda para Josué, não cessem de falar deste livro. A nossa vida, o nosso testemunho tem que ser um falar da palavra. Só de olhar, as pessoas têm que ver a palavra em nós, Cristo em nós. O nosso falar, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja no encontro, tem que ser o falar da palavra, tem que ser o falar deste livro. Medita
nesse livro de dia e de noite. Né, Lucas? Dobra a porção. Ah, mas eu já leio, oro de manhã, tenho minha comunhão com o Senhor. Lucas, você não entendeu. Eu quero de dia e de noite. Pegando o exemplo do nosso irmão aqui. Tem que ser de dia e de noite. Então, se vocês querem viver um viver abundantemente, é isso aqui, ó. De dia e de noite. Um outro. Fazer segundo tudo quanto nele está escrito. É obedecer a palavra. Cumprir segundo ao que a palavra nos ordena. Obedeço Paulo, não porque é o Paulo, mas é a orientação que ele está me dando a palavra. Eu obedeço Dé, não porque ele está mandando, mas é por conta da orientação que ele está me dando na palavra. E se não for a palavra, te respeito, mas não, irmão. Obedeço conforme tudo a palavra me ordena. É essas coisas que nós devemos ser fortes e corajosos. Foi isso que o Senhor pediu para Josué ser forte e corajoso. Em fazer segundo toda a lei, ser forte e corajoso, fazer segundo toda a lei, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas manter focado em Cristo. Não cessar de falar deste livro, da palavra, meditar nele de dia e de noite, ser forte e corajoso para meditar, ler a palavra de dia e de noite, ser forte e corajoso para fazer tudo o que está escrito no livro e não ser abalado, não se amedrontar como aqueles que se amedrontaram. Ah, a vida cristã é boa, mas não, é muita luta, muita guerra. Ah, não quero lutar com o pecado, não. Muitos irmãos se renderam ao pecado. Ah, não quero mais lutar contra o pecado, não. Me rendo ao pecado. Josué pode cantar aquele hino que nós estávamos cantando. O nosso general é Cristo. Ele sim pode cantar agora. Venci as batalhas. Imagine a posição, a glória dele diante daquele dia. A terra Canaã foi prometida a Josué. E para nós, qual é a promessa? Se vivermos segundo como Josué viveu, senão o reino dos céus. O Senhor vem e recompensará nós, cada um segundo as suas obras. E possamos almejar e sermos fortes e corajosos para termos um viver piedoso em Deus como Josué teve. Independente dos outros. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler o 8 e 9 para encerrar. Forte. Todos lá? Vamos lá? Não cesses. Está procurando ainda? Josué capítulo 1, verso 8 e 9. Acharam? Vamos lá? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, se vivermos no Senhor, teremos um caminho próspero, seremos bem-sucedidos, e o Senhor nosso Deus será conosco por onde quer que andares. Jovens, eu vivi o mundo, tive experiências com as coisas do mundo, e a minha recomendação para vocês é a mesma que o Paul Washer, quando ele veio no Brasil e entrou numa salinha de crianças e ele deu uma de indicação, apenas uma, para aquelas crianças. Se tem algo que eu recomendaria para vocês sirvam o Senhor. Sirvam ao Senhor. Amém? Senhor, nós somos gratos por essa